Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Eu sou o professor José Ferrari Neto e a videoaula de hoje será dedicada ao comentário de questões sobre redação oficial. Nos últimos dias, o nosso canal foi inundado de pessoas pedindo para que questões sobre esse tópico fossem apresentadas aqui. E, como nós temos enfatizado desde o início, a nossa meta é ajudar você, concursando, a conquistar a tão sonhada vaga, certo? Então, preparamos essa videoaula de hoje com 10 questões sobre esse tópico e a gente espera que elas sejam muito úteis para vocês, já que a prova está se aproximando, ok? Então, olho na telinha, vamos começar aí com a questão de número 1. A questão de número 1 diz: em comunicações oficiais destinadas à autoridade máxima de uma universidade, o pronome de tratamento adequado é... Essa questão dos pronomes de tratamento, vocês vão ver, ela vai ser uma recorrência aí nas questões sobre redação oficial, ok? Então, a nossa primeira dica para vocês: estudem os pronomes de tratamento. Quais são as formas principais, certo? Quais são os seus usos, porque é sabido que cada pronome de tratamento tem um uso específico, a gente usa tal pronome com tal tipo de autoridade, ok? Bem como algumas questões sobre a concordância dos pronomes de tratamento, certo? Essa questão da concordância eu vou falar um pouquinho mais adiante nessa mesma videoaula, certo? Mas por hora já fica aqui a dica: estudem os pronomes de tratamento. Vamos voltar ali para a questão e ver como isso vai ser cobrado. Então, a questão está perguntando sobre o pronome de tratamento que eu vou usar com a autoridade máxima de uma universidade. Essa autoridade máxima é o reitor, certo? Com reitores de universidade, o pronome de tratamento adequado é o Vossa Magnificência, o que vai deixar a resposta da questão 1 no item B, certo? Então, para reitores de universidade, o pronome adequado é o Vossa Magnificência. Já a questão de número 2 está fazendo referência agora ao uso do correio eletrônico. O correio eletrônico, ou o e-mail, ele faz parte dos tipos de texto que compõem a chamada redação oficial. É preciso que a gente diga que a comunicação oficial ela é formada por um conjunto de gêneros textuais que são usados na comunicação interna e externa de corporações, empresas e, no nosso caso aqui, de autarquias públicas, certo? Então, o estudo da redação oficial, ele passa também por conhecer quais são esses tipos textuais usados na comunicação entre os diversos órgãos que formam a administração pública. E o e-mail não fica fora, né? O e-mail bem recente, né? Mas faz parte também desses gêneros textuais e é justamente isso que está sendo cobrado nessa questão de número 2. A questão 2, então, diz: o uso do correio eletrônico está cada vez mais presente nas organizações públicas. Esse canal de comunicação apresenta a vantagem de, a letra A, diz permitir a utilização da linguagem informal nas comunicações oficiais. Não, a comunicação oficial, uma das suas características é a formalidade. Ok? Então, a linguagem informal, ela não se ajusta, ela não deve ser empregada na redação oficial, nem no e-mail, certo? O e-mail que a gente está acostumado a mandar um para os outros tem alta carga de informalidade, mas nos e-mails usados corporativamente, na comunicação entre pessoas de uma mesma autarquia ou repartição pública federal, municipal ou estadual, não se pode usar a linguagem informal, tem que usar sempre a linguagem formal. Então, isso me anula a opção letra A. Na opção letra B, ser de baixo custo no envio de documentos, essa foi a grande vantagem, o grande argumento para a incorporação do e-mail junto com os gêneros textuais válidos na redação oficial, ok? Porque ele dispensa o uso de papel, tinta, e o seu envio e recepção também são muito mais rápidos e baratos. Então, isso faz com que a resposta da questão número 2 também seja a letra B. Um e-mail vale como documento oficial? Não,
não vale. Existem outras formas de documentação dita oficial, como o ofício, né, o memorando, né, a certidão e outras, ok? E ser ágil e confiável, dispensando a confirmação da leitura, não, né, ele é sim ágil e confiável, porém é necessário a confirmação da leitura. Por quê? Porque você pode enviar o e-mail e não ter certeza se a pessoa o recebeu ou mesmo leu. Então, nos e-mails oficiais, há sempre, né, uma chamada para que o receptor, né, o destinatário do e-mail, ele confirme que o recebeu e leu. Então, isso confirma também a análise para o item B. Já a questão de número 3 diz: os mecanismos oficiais para se estabelecer a comunicação dentro e fora de uma organização pública são vários, desde memorandos e ofícios até avisos. Esses documentos podem ser enviados por meio físico ou eletrônico. Independentemente da forma como são enviados, eles podem gerar problemas no processo de comunicação. A esse respeito, analise os itens a seguir. O processo de comunicação, ele requer a presença daqueles chamados elementos da comunicação. Esses elementos são o emissor da mensagem, o receptor da mensagem, a própria mensagem, o canal por onde a mensagem transita e o conteúdo dessa mensagem. E nesse processo pode ocorrer o que nós chamamos de, tecnicamente, de ruídos. O que são os ruídos da comunicação? São quaisquer fatores que, de algum modo, impeçam que a mensagem saia do emissor e chegue ao receptor, ou que o conteúdo da mensagem não seja totalmente recebido, captado pelo receptor, certo? Então, tudo isso a gente chama de ruídos ou problemas de comunicação. Na redação oficial, que é um processo comunicativo, ocorre a mesma coisa. Existem problemas que podem fazer com que um determinado conteúdo não chegue ao seu receptor ou não seja interpretado corretamente, a contento, de acordo com aquilo que o emissor pretendia. E isso é muito ruim para as corporações, porque uma boa comunicação, uma comunicação eficiente, é um passo fundamental para uma boa administração, para o bom funcionamento das autarquias, repartições, departamentos e etc. É justamente sobre esse ponto que a questão está falando. Portanto, estudar um pouquinho o processo da comunicação pode ser importante para você, e aí fica a nossa segunda dica para vocês se concentrarem nesse ponto. Mas vamos voltar à questão. Então, nós temos aí 4 afirmativas sobre quais poderiam ser os problemas, né, ocorridos ali no processo da comunicação. Então, a interpretação equivocada da mensagem seria um problema? Sim, isso é verdadeiro. Muitas vezes, as mensagens, os documentos são redigidos de forma tal que permitem que o receptor, não compreenda a mensagem na forma como o emissor pretendia. Então, há uma interpretação equivocada da mensagem, um problema. O extravio do documento, ou seja, a mensagem não chega até o receptor uma vez que tenha partido do emissor. Isso também é bastante comum, certo? Pode ser que o seu e-mail não tenha funcionado, pode ser que a sua carta tenha sido ficado perdida num setor de protocolo. De algum modo, o documento se extravia e isso também é um problema. Percepção errada da comunicação não verbal. Isso é errado, porque o que acontece? Na redação oficial, a mensagem é sempre verbal, não existe comunicação não verbal nesse âmbito, ok? Mesmo quando você manda, por exemplo, um desenho, um mapa, uma planta, alguma coisa desse tipo, ela vai acompanhada por um documento em texto escrito, obviamente, uma linguagem verbal. Então, o que vai acontecer? Percepção errada da comunicação não verbal não seria um problema, uma vez que não há comunicação efetuada por meio de linguagem não verbal na redação oficial. E na 4, nós temos ausência de feedback do emissor da mensagem, né? O feedback é um retorno, né? É um posicionamento, mas ele é dado pelo receptor da mensagem. O receptor da mensagem dá um feedback
ao emissor, não é o emissor que dá um feedback para o seu receptor. Então a 4 também é errada, certo? Portanto, a resposta aqui da questão 3, letra D. Uma coisa importante a ser estudada também, gente, são as características da redação oficial. A redação oficial, ela vai ter ali propriedades que fazem dela uma espécie de gênero textual, né, de tipo de texto, composto por uma série de gêneros. Então, olho vivo na questão para que nós possamos saber quais são essas características principais da redação oficial. Na letra A, nós temos linguagem coloquial, impessoalidade, clareza e simplicidade. Isso são características da redação oficial. O poder público redige atos normativos com essas propriedades? Não, ok? A linguagem na redação oficial tem de ser impessoal e clara. Se possível, simples também. Então, essas 3 características, ok, estão de acordo com a redação oficial. Ela tem que ser impessoal, clara e simples. Mas ela não pode ser coloquial. O coloquial tem que ficar fora da redação oficial. Padrão culto da linguagem, clareza, concisão e informalidade. O que vai acontecer aqui na opção B, gente? Padrão culto da linguagem, muito bem, certo? A linguagem oficial tem que respeitar a chamada norma culta escrita da língua portuguesa, certo? Como nós falamos, ela tem de ser clara e tem de ser concisa. Conciso quer dizer o quê? É você falar o que tem de ser dito com um mínimo de palavras necessárias, evitar a chamada prolixidade e redundância. Então, essas 3 fazem parte das características da redação oficial, mas a informalidade não. A informalidade está associada à linguagem coloquial. Okay? Uma linguagem coloquial ela é informal, como nós já vimos lá na nossa aula de interpretação de textos, certo? Quando falei lá sobre a variação linguística. Então, fica aqui o nosso conselho para que vocês assistam essa aula aqui mesmo no nosso canal. No item C, nós temos impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Impessoalidade, já vimos que ela é uma característica da redação oficial. Claro e conciso também, já apareceu anteriormente. Se ela não pode ser informal, obviamente que ela só pode ser formal e ela tem que ser uniforme, porque o que acontece? Existe um padrão, né, por meio do qual os documentos oficiais devem ser redigidos, certo? Cada autarquia define lá o conjunto de padrões que vão reger a sua redação oficial. Portanto, a alternativa aqui correta é a letra C. Não pode ser a D por causa das expressões individuais. Não pode haver impressão individual, porque isso deixaria o texto subjetivo, pessoal. E nós já vimos que ele tem de ser impessoal. Então, portanto, resposta da 4, letra C. A questão 5, mais uma vez, cobra a questão dos pronomes de tratamento. Nesse caso, quero saber qual vai ser o pronome de tratamento adequado para me referir a um ministro de Estado, né? Aqui a questão faz menção ao fato do reitor ser o emitente, mas independente do emitente, a questão é para quem se destina, né? Porque o pronome de tratamento adequado vai ser escolhido com base no destinatário da correspondência da mensagem, ok? Ministros de Estado devem ser referidos com o Vossa Excelência, ok? Esse é o pronome de tratamento para ministros de Estado, como é para deputados, senadores, vereadores, certo? E outros ocupantes de cargos públicos de alta hierarquia, certo? Então, no número 5, letra B, e mais uma vez a dica para se estudar pronomes de tratamento. A questão 6 também já caiu, né? Cobra um tópico que nós já acabamos de explicar aqui, os princípios básicos, né? As características fundamentais da redação oficial. Então, com base no que nós já falamos, fica fácil descobrir a resposta, né, galera? Nós temos aí claramente o item C. A redação oficial ela é impessoal, formal e padronizada, ou seja, ela é uniforme, como já apareceu
numa questão anterior, certo? Eficiência não é um conceito que você possa aplicar à redação oficial, ok? O sistema vai ser eficiente no sentido de fazer com que a mensagem transite, ok? Mas a característica da redação dela não tem como você colocar medindo com eficiência, como também não pode fazer com eficácia. E publicidade também não. Você não faz publicidade da redação oficial. Elas são documentos públicos, o que é diferente de você divulgá-las, né, sob forma de propaganda, ok? Então, essa publicidade aqui não é o adequado para se referir à redação oficial. Então, a resposta do 6, letra C. Um tópico importante também na redação oficial, gente, é nós conhecermos quais são os gêneros textuais que formam a redação oficial. Como eu já falei, a redação oficial ela é composta de duas partes. Uma é o conjunto de textos, né, que são usados no dia a dia das repartições públicas e autarquias administrativas, certo? E a outra parte são as características de cada um desses textos, certo? Então, um tópico importante é você conhecer quais são e para que eles servem. Existe a ata, o relatório, o memorando, o ofício, a carta, a certidão, o relatório e muitos outros. Conhecer cada um desses e as suas funções também é uma dica importante para você que está estudando redação oficial, e é justamente sobre isso que a questão a seguir vai tratar. Vamos olhar lá e ver qual vai ser a resposta adequada. Quando um gestor necessita comunicar-se formalmente com uma unidade administrativa do mesmo órgão, de forma ágil e com simplicidade de procedimentos burocráticos, para evitar o desnecessário aumento do número de comunicações e possibilitar que os despachos ocorram no próprio documento ou folha de continuação, ele deve optar por qual gênero, né? Qual elemento da redação oficial. Então é uma questão relativamente simples, a despeito do enorme, né, enunciado, uma frase gigante aí no enunciado, ok? Mas é simples, ok? Qual é o documento que eu vou usar então para a tramitação dos procedimentos burocráticos, ok? Esse documento é o memorando, ok? Um processo, ele é parecido com o que está aqui na questão 7, mas o processo, na verdade, ele tem uma natureza um pouquinho diferente, ok? O processo, na verdade, ele não é para comunicação propriamente dito, ok? Ele não tem a ver com isso aqui, ó, com a comunicação, mas o processo é a maneira de você demandar, ou seja, você fazer um determinado pedido, pleito, junto aos órgãos competentes. Para isso, na administração pública, a gente instrui um processo, né? Abre um processo e aquilo passa a tramitar. Mas não é necessariamente para comunicação, então a dica aqui é essa palavrinha, tá? Por isso que se eu quero me comunicar com o outro, e o conjunto dessas comunicações você vai anexando, você vai formando uma rede de memorandos, ok? Então é o item D aqui no caso, ok? O aviso é um tipo de documento no qual um determinado órgão avisa aos demais sobre determinada coisa, né? Sobre um determinado fato, ok? E o ofício é a comunicação que se faz oficial, ok? Entre repartições, tá? Ou entre órgãos da mesma repartição. Como eu já havia falado, cada tipo de texto da redação oficial tem lá as suas estruturas e características. E a questão 8 está fazendo menção a uma dessas características. O fecho das comunicações oficiais possui a finalidade de arrematar o texto e também de saudar o destinatário. Seguindo o padrão oficial atualmente vigente no Poder Executivo Federal para autoridades nacionais, os dois fechos adotados para todas as modalidades de comunicação oficial são, ok? Então, acontece aqui, dentre as padronizações adotadas na comunicação oficial do Poder Executivo Federal, que eu tenho maneiras distintas para me referir àqueles que estão superiores a mim, hierarquicamente, e aqueles que estão no mesmo nível abaixo de mim. Quando se refere
a alguém que ocupa um cargo acima, o fecho é sempre com o respeitosamente. E quando está no mesmo nível hierárquico ou abaixo, o fecho é sempre o atenciosamente. Ok? Então, a resposta aqui da 8, letra A. Na questão 9, mais uma vez, uma questão que cobra ali a função de um determinado gênero textual da redação oficial. A questão diz, é utilizada para registrar o que aconteceu e o assunto abordado em determinadas circunstâncias, devendo apresentar clareza para que o leitor não tenha dúvida sobre o assunto tratado. Além disso, devem constar também a data e a hora do início, o nome da organização, o objetivo do evento, o resumo dos assuntos abordados, o encerramento, a assinatura dos integrantes e a data e a hora do encerramento. Esse tipo de documento, que tem a função de registrar o que aconteceu e o assunto abordado em determinadas circunstâncias, que normalmente são reuniões ou encontros, né, ou sessões plenárias, isso é a ata, ok? A ata é esse documento, então, que serve como registro de acontecimentos, ok? Certidão é um tipo de documento que se dá sempre que existe a aprovação de um processo. Então, se um processo foi aprovado, né, emite-se uma certidão comprobatória, ok? Então, essa é a natureza desse gênero certidão. O relatório é um tipo de documento que se faz quando nós queremos prestar contas, ok? Ou relatar, como diz o nome, o que aconteceu, né, num projeto, coisas do tipo. Então, isso forma o relatório. E a declaração é um tipo de documento no qual há alguma informação que necessite ser declarada, ou seja, afirmada, tá certo? Então, são 4 tipos de texto distintos, tá? Mas para registro de acontecimentos, o que vale é a ata, ok? Então, letra C, a resposta da 9. E dito isso, já dá para a gente responder a questão número 10. Após concluir o primeiro ano de gestão em seu primeiro mandato, o diretor de uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidiu prestar contas de suas realizações à comunidade acadêmica. E, para isso, o documento oficial que deve ser utilizado, como eu falei na questão anterior, se eu quero prestar contas, o meu documento é o relatório. Então, muito facinho aqui, na 10, resposta letra D. Com isso, a gente fecha aqui o primeiro bloco de 10 questões, né? Um novo bloco de 10 questões comentadas vai ser disponibilizado para vocês aqui no canal, certo? A nossa ideia é que você, que já está assim, bem pertinho ali da prova, já tem uma ideia básica de como a Comperv pode vir cobrar esse tipo de conteúdo, certo? Então, fiquem atentos às nossas dicas e acompanhem aqui o nosso canal, que em breve vocês vão encontrar aqui postadas mais questões comentadas sobre redação oficial, ok? Se você gostou, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos, certo? Deixe sua dúvida que teremos prazer em responder. Então, eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Um abração e até lá!